Olá pessoal, sou Sérgio Gomes, designer de produto, com formação em design de interiores, mas trabalho com produto. E hoje eu vim falar sobre esse produto, um produto desenvolvido especificamente para o Hospital Albert Einstein. E a função desse vídeo hoje é explicar alguns detalhes da marca. Isso é uma marca para o setor de autismo. Tive um feedback e um briefing muito bem feito pelas meninas responsáveis, são as Carol Tieja, Carol Abonice, a própria Érica também. Então se tornou um produto, eu tinha um briefing muito bem feito, mas eu tive que conhecer um pouco mais sobre o autismo. E foi um trabalho de mais ou menos uns 120 dias. E a intenção delas era que eu fosse fazer uma apresentação técnica pessoalmente no hospital, mas devido à pandemia, a agenda, o fluxo que está dentro da indústria, está muito complicado. Então o vídeo é mais para explicar alguma parte, as partes mais técnicas, que são bem poucas as coisas, mas a gente tem, por exemplo, a escadaria. É uma escada bem diferente, é um projeto de um americano, então eu fiz baseado naquele projeto, já eu vou abrir para vocês entenderem melhor. Então aqui a gente tem a parte de painéis interativo, para as crianças brincar, como o cursor magnético. A gente tem a anteninha, para que elas consigam se divertir, interagir. São exercícios de locomoção, então do outro lado também são alguns labirintos que a gente oferece para que a criança tenha um pouco mais de interatividade, que ela consiga quebrar alguns padrões. Eu lendo e estudando, eu percebi que a criança com autismo tem essa dificuldade de quebrar alguns padrões. Eles gostam de tudo muito naquele mesmo ritmo, naquela mesma rotina. Então, esses são alguns painéis que vão não facilitar, mas agregar durante o tratamento, uma sessão, alguma coisa do tipo. Eu vou começar explicando pelo encosto. Então, aqui a gente tem um nicho para poder instalar a papeleira. É bem prático, tá? Só encaixado, coloca o rolo de papel, encaixa. Então, como ele vai rodar sempre para baixo, nesse sentido, ele não vai sair fora. Então, puxa o papel e o lençol e instala na maca. O encosto ficou o seguinte: a gente tem alguns estágios para regulagem, tá? Então a gente não tem nenhuma manivela, nenhum sistema de rosca, é só por catraca. Tem mais um estágio, no último ele vai retornar. Aí o terapeuta, o psicólogo vai trabalhar de acordo com a inclinação que ele julgar melhor. Outro detalhe que eu quero mostrar é a escada. Então vamos aqui, ó. Como eu falei, é um projeto americano, não tem no Brasil para a gente usar, comprar ou aplicar, então eu tive que desenvolver todo do zero o projeto. Então a gente tem um puxadorzinho para que não tenha saliências, embora a gente tenha saliências nos brinquedos, só que não são peças pontiagudas. Então é um puxador retrátil que permite que a escada saia para fora. Um acabamento todo em cromo, que é justamente para ter durabilidade. Se a gente fizesse pintado, o desgaste pelo toque da mão. O ponto negativo é que vai marcar bastante os dedinhos das crianças, mas nada que um paninho com álcool não vai resolver. E aí a gente tem uma escada totalmente retrátil. Novamente, ela é estabilizada por ímãs, então repara que é magnético, ela pode ir para um lado ou para o outro, e os ímãs vão fazer a função de... Então, vamos deixar ela aberta aqui. Puxou, a própria criança, até para ter a interação, para ela conseguir se desenrolar, ela ter um pouco mais de liberdade, isso faz com que desperte a curiosidade. As crianças com autismo gostam de ter o espaço delas, mas experiências diferentes, no caso de objetos, quando ela está sozinha, quando ela está
no canto dela, elas gostam dessa curiosidade de entender como que é isso. Então, isso aqui também vai servir como um parâmetro de tratamento, digamos assim. Certo? Sempre que for utilizar a escada para a criança subir, a maca tem que estar em estado travado, ela não pode estar em movimentação. Por que isso? A escada, quando ela é aberta, ela vai fazer uma leve rampa negativa. Então, se ela estiver no ponto de rodízio, de movimentação, ela vai travar. Você não vai conseguir abri-la completamente. Então, sempre que for utilizar a escada, tem que travar a maca, porque ela vai dar uma elevada de mais ou menos uns 15 milímetros, e aí sim a escada pode ser aberta e fechada, tá? Então, nunca abrir a escada com os rodízios funcionando, e quando a escada estiver aberta, nunca abaixar eles também. Quer fechar a escada também, ela tem que estar travada. Nunca abra a escada e destrave os rodízios. Vamos guardar a escada. Empurrou, ela vai travar lá em cima. O outro ponto extremamente importante. Uma das exigências fosse que a maca tivesse mobilidade. Então a gente instalou um sistema de pedaleiras. Ela tem 4 pés que vai deixar ela sempre estática. Então quando a gente tem duas opções. Ou a gente vem com a ponta do pé, ou você realmente pisa. Se você vier só com a ponta do pé, ela vai cair, mas não tem problema, tá? Vamos destravar o outro lado. Deixa eu passar para o lado de cá. Da mesma coisa. Coloco o pé inteiro e solto. Ficou uma peça bem leve. Vou movimentar para vocês. Leve de movimentar, porque é uma peça bem pesada. O desafio foi realmente a parte estrutural. Foi bem difícil de... Por que o desafio foi a parte estrutural? Essa fenda da escadaria, eu vou deixar ela nessa posição, retornar à posição original, e vou travar novamente. Para travar, é o mesmo princípio. Ou a gente pisa e gira, que é mais suave, ou até pode vir com a própria ponta do pé e pisar, só que vai ser mais pesado. Se quem for utilizar a maca fizer esse movimento, ele vai ser mais suave. Também do outro lado, pisou, pronto, ela ficou estática. O desafio estrutural era justamente por causa dessa fenda. Repare, a gente tem aqui em torno de 4 centímetros. Lógico, por dentro a gente tem toda uma estrutura, justamente para permitir que essa fenda não comprometesse a qualidade, a resistência. Tinha uma exigência que ela precisa suportar aproximadamente 200 quilos. A princípio, deu bastante trabalho. Estou bem feliz com o resultado. Espero que o setor, que aguarda ansiosamente por mais de 90 dias, que o meu prazo inicial era de 90 dias para estar entregando, mas infelizmente nesse processo veio a mudança do nosso pátio fabril, veio a pandemia e atrapalhou demais. A gente estava no meio de uma pandemia, no meio de uma mudança. Sei que não justifica. Érica, Carol, me desculpem, tá, por tanta demora, mas eu acho que vocês vão gostar muito. O resultado surpreendeu até a mim, que estudei. Eu tive que fazer todo o projeto, desenvolver todos os componentes internos. Para vocês entenderem, são aproximadamente 47 componentes, somando 380 itens. Essa peça tem aproximadamente 380 itens. Então é muita coisa para pensar. Deu um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginei, mas conhecer um pouco mais do autismo, estudar ele para poder finalizar isso aqui e tá mandando isso, realmente valeu a pena. Eu ouvi também, vi no YouTube, que o próprio Albert Einstein tinha autismo. Então, espero que o setor usufrua, que goste e que isso contribua na recuperação e no tratamento das crianças com autismo. Ok? Obrigado.